Olá, turminha! Hoje eu quero falar com vocês sobre verbos. Vamos dar uma revisada em verbos? Ter suas conjugações, seus tempos. Então, vamos lá. O que é verbo? É uma palavra que indica ação. O que é ação? É a prática sofrida por alguém. Correr, cantar, falar, pular, buscar, dormir. Isso tudo são ações, tá? Que está sendo sofrida ou praticada por alguém. Fato de que um sujeito participa ativamente. Estado ou qualidade do sujeito e fenômeno da natureza, tá? Chover, né? Tudo isso relampejar, são que fenômenos da natureza e também são verbos. O verbo, ele pode estar em 3 tempos. Ele pode estar sendo, pode estar acontecendo no presente, já pode ter acontecido, que é no pretérito, que é o passado, e pode ser algo que ainda vai acontecer, que é o futuro. Então, o verbo é uma ação que pode ser ocorrida em 3 tempos, no presente, no passado e no futuro, tá? Presente é o que está acontecendo hoje. Hoje eu estudo. E ontem? Ontem eu estudei. E amanhã eu estudarei. Então, o verbo, ele pode estar em 3 tempos, tá? No caso, presente, passado e futuro. No caso do pretérito, eu tenho umas divisões de pretérito. Pretérito perfeito, mais que perfeito e imperfeito, tá? Isso do modo do indicativo. Eu tenho o futuro do presente e o futuro do pretérito. No momento, nós vamos estudar o pretérito perfeito e o futuro do presente, tá? Mais para frente, nós vamos estudar os outros tipos de pretérito, o mais que perfeito e o imperfeito, e o futuro do presente, no modo indicativo, tá? Porque tem outros tipos de modo, tem o infinitivo, o gerúndio, o subjuntivo, mas nesse primeiro momento, na série que vocês estão, vocês só vão estudar no modo de indicativo, tá? Os verbos, eles têm as suas conjugações, tá? Ele pode estar na primeira conjugação, na segunda conjugação e na terceira conjugação. Na primeira conjugação, os verbos são terminados em A, tá? Tipo cantar, falar, brincar, amar, todos os verbos que terminam em A, eles estão na primeira, conjugação. Segunda conjugação são os verbos que terminam em er. Escrever, vender, entender, correr, perder. Então, esses verbos que têm essa terminação em er, ele pertence à segunda conjugação. E eu tenho os verbos da terceira conjugação, que são os verbos terminados em ir. Partir, dirigir, ir, sorrir, dormir, dirigir. Todos esses terminados em ir, então eles pertencem à terceira conjugação. Então eu vou explicar para vocês aqui agora o que vocês vão fazer na sua atividade. No número 2 está assim: leia o texto abaixo e circule os verbos. O pijama de Jaime é o título do texto. Jaime deu uma beijoca em Júlia e disse. Olha a anotação, olha aqui os sinais de pontuação. Olha a anotação léxica aqui, ó, no nome da Júlia, o acento agudo. Os 2 pontos, sinal de pontuação, né, que indica que alguém vai falar. Presta atenção. Jaime deu uma beijoca em Júlia e disse. Ele já falou? Não. Ele é uma preparação sinalizando que Júlia vai falar alguma coisa. Jaime deu uma beijoca em Júlia. Ah, não, quem falou foi Jaime. Jaime deu uma beijoca em Júlia e disse. Aí, como ele vai falar, eu uso travessão na frente da fala. Meu pijama se sujou de suco de caju. Ponto final.
Júlia lavou o pijama e ele ficou com jeito de novo. Jaime disse, 2 pontos. Olha aqui, indica que alguém ainda vai falar. Também é usado em enumerações. Jaime comprou lápis, borracha. Então, eu estou enumerando itens, né? Aqui, no caso, eu estou usando em uma fala. Júlia, meu pijama ficou jóia. Ponto de exclamação. Que significa o quê? Uma alegria, uma admiração, um susto, um espanto, né? Não vou deixá-lo sujar mais. Ponto final, nós usamos o que? Em frases negativas ou afirmativas. Tudo bem, Jaime. Tá? Então, aqui eu tenho um diálogo, tá? Entre Jaime e Júlia. Esse texto foi escrito por Graça Buquet. Aí, nesse texto, você vai circular todos os verbos, tá? Que aparecem. São as ações, tá? Feitas por Jaime e Júlia. No número 3, você vai escreva o que indica cada verbo. Você vai escrever aqui, você vai ver onde está o verbo da frase, vai identificá-lo. E você vai me dizer, né? Vai classificar se esse verbo é uma ação, um fenômeno da natureza ou um estado que a pessoa está. Estado não é estado de país não, tá, gente? É estado de espírito. Letra A, chovia muito. O verbo aqui é chovia. Chovia é o que? É uma ação, é um fenômeno da natureza ou um estado. Chovia vem do verbo chover, né? O infinitivo dele é chover. Ele pertence à segunda conjugação. É um fenômeno o quê? Da natureza. Já deu até uma colinha. Ela era feliz. É o estado que ela está. Relampejou muito. Relampejar é um fenômeno de quê? As crianças correm no campo. É uma ação. É o que elas estão fazendo. 4. Passe as frases abaixo para o pretérito perfeito. Pretérito perfeito é o quê? Passado. Algo que já aconteceu, tá? Pedro acha a vista do apartamento bonita. Aí você vai o quê? Mexer no verbo da frase. O chefe indicaria o seu sucessor. Letra C. Com as grades reforçadas, a fera não escapa. Número 5. Passe as frases abaixo para o futuro. Agora, ao invés de você passar a frase, você tem que identificar o verbo e colocar esse verbo no futuro, tá? Para que toda a frase, toda a ação seja feita no futuro, depois, né? Amanhã. Ana e Leila escreveram uma bela história. Mamãe comprou um carro novo. Eu assisti o filme. Então, preste atenção, porque se houver uma necessidade de você mudar alguma palavra, né, alguma nomenclatura para que a frase venha a ter sentido e concordância, você deve fazê-la. Número 6, conjugue o verbo abaixo, no pretérito e no futuro. Então, esses verbos que estão aqui no meio da coluna, todos eles estão no presente. Ando, compro, falam, fazem e bebo. Eles estão praticando a ação, por isso que está no tempo presente. Então, vocês vão passar esse verbo para o pretérito. Eu ando. Eu fiz ontem o quê? Eu andei. E amanhã? Eu andarei. Tá? 7. Indique a conjugação. Conjugação é o quê? Se o verbo está na primeira conjugação terminado em ar, na segunda conjugação terminado em er ou na terceira conjugação terminado em ir. Eu lavo as panelas do almoço. Aí você vai ver o verbo, a ação aqui é o quê? Lavo, lavar. Lavar termina em quê? Em ar. Então ele pertence a qual conjugação? Primeira, segunda ou terceira? O tempo verbal dos verbos em destaque. No caso aqui,
é lavo, vendeu e compraria. Esses verbos estão em que tempo? Em que tempo? Presente, pretérito ou futuro? Daqui a pouco eu te volto para a correção.